Enquanto eu me entregava ao Senhor em oração, nesse momento, o Senhor dizia ao meu coração: diga aos meus filhos que eu muito me alegro pelo sim de cada um. Diga a eles que eu os vejo de cima. É uma visão panorâmica. Eu conheço todas as coisas. Diga aos meus filhos e filhas que eu os conheço de dentro, mais que eles mesmos, e que eu sei das lutas, das dificuldades de cada um, e que antes mesmo de cada um vir até aqui, nessa noite, eu já os esperava para abençoá-los abundantemente. Então, como o Senhor trazia isso no meu coração, eu gostaria de partilhar isso com você. O Senhor se alegra muito de você sair da sua casa e vir aqui. Sair da sua casa, vir no templo. Sair da sua casa, vir no grupo de oração. Sair da sua casa, vir para a missa. O Senhor se alegra porque Ele está a te esperar para te abençoar. O nosso Deus é um Deus que se dá, se revela, porque é um Deus que tem sonhos, projetos, planos. Eu sou um filho amado de Deus, com o nome de Eduardo Issa. Tenho a graça de caminhar com o Senhor há 45 anos. Estou casado com a Tati Issa. Tati, eu a conheci em Uberaba, fazendo odontologia. Nós nos conhecemos na universidade, na época era faculdade de Uberaba, estudamos em Uberaba os 4 anos e participamos do grupo de oração lá 4 anos na catedral. Ela era coordenadora do grupo de oração na catedral, depois eu cheguei e participei do grupo de oração. Depois viemos para Ribeirão Preto, ficamos 21 anos na paróquia São José. E 21 anos se passaram, e nós vivemos uma experiência muito rica ali na paróquia São José, porque o Papa João Paulo II trouxe para a Igreja Católica um novo catecismo da Igreja Católica. Aí nós tivemos a graça de estudar o novo catecismo em 4 anos. E de muitas paróquias as pessoas iam na paróquia São José e a gente fazia seminários de vida no Espírito. Após o seminário de vida no Espírito, a gente fazia o estudo do catecismo. Eu estudava, o catecismo era cassete, fita cassete do professor Felipe Aquino, e juntamente com o grupo, a gente depois estudava com o grupo. Desse grupo de oração da São José, a gente teve alguns CDs, com músicas, alguns se tornaram diáconos, outras fizeram teologia, mas o Senhor nos chamou em 2002 para um projeto lá na perto da Vila Tecnológica, ao lado da Vila Tecnológica, em 2002, e agora dia 23, dia de Cristo Rei, próximo domingo, nós estamos fazendo 23 anos de Casa de Nazaré. Deus tem podido abençoar as famílias, Deus tem podido curar e libertar os seus filhos, porque a gente tem crido, acreditado, confiado nas promessas do Senhor, que é fiel. O Senhor é fiel, Ele tem um sonho, Ele tem um propósito muito definido para cada um de nós. E se a gente se abre à graça, Ele nos quer livres, Ele nos quer curar. Ele quer que o sonho dEle, o projeto dEle, o propósito dEle aconteça na nossa vida, porque Ele é fiel. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Deixe que o Espírito Santo nessa noite te convença dessa verdade. Você é amado, você é amada. Esse barulho precisa ecoar
dentro de você. Se existe um barulho que você precisa dormir com ele, é esse barulho. Você é amada, você é amado, você é querido. Deus tem um propósito. E nessa noite o Senhor quer falar conosco em Mateus 7:7 e também em Jeremias 29:11. Vamos pegar Mateus 7:7, de 7 a 14, e a partir dessa palavra nós iremos refletir um pouquinho sobre alguns princípios. A palavra de Deus tem princípios. 7:7, Mateus 7:7 diz assim: pedi e vos será dado. Mateus 7:7, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. E outro texto base para a gente caminhar nessa noite, também está em Jeremias 29:11, na Bíblia da Ave Maria é 1074, 1074, 1074. Jeremias 29:11, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitireis que me encontreis. Palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. Esse é o tema dessa pregação, desse grupo de oração. Grupo de oração na Igreja Católica, na Renovação Carismática Católica, é uma graça de Deus, porque você vem aqui e se abre a ação do Espírito, e uma nova unção. O Senhor quer que saiamos daqui cheios da graça, cheios do Espírito. Se você vem com amarras, prisões, o Senhor quer te libertar. Se você chega ferido, machucado, o Senhor quer te curar. Então é um momento de graça. A liturgia, a missa, o rosário, todos têm os seus valores. O seu valor não se compara. É um momento de graça, é onde você e eu podemos buscar o Senhor enquanto, essa palavra aqui, enquanto Ele se deixa encontrar. Nós temos vivido tempos muito desafiadores. E temos ou não? Existe uma crise de fé. Existe uma crise de identidade.
existe uma crise de valores. E as pessoas parecem que estão meio que sem rumo, perdidas, porque tem muito fake news, você já não sabe se é verdade, se é mentira, não tem referência. E interessante que em Mateus 7,7, até que fácil para guardar, Mateus 7,7, o Senhor usa 3 verbos: pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 verbos, o verbo significa ação. Pedir. Sempre que você pede alguma coisa ao Senhor, Ele escuta, ouve e responde de 3 maneiras o pedido: sim, não e espera. Sempre assim. Pedido com Deus é sim, não e espera. Ou Ele atende o pedido, sim, ou Ele não atende porque não é o melhor na petição, ou Ele deixa um tempo de espera, porque logo em seguida vem o verbo buscar. Pedir e ser-vos-á dado, pedir e recebereis. Mas Jesus não parou aí no pedir, Ele fala: buscai e acharei. Vocês saíram de casa, vocês deixaram alguma coisa que vocês poderiam estar fazendo nessa noite de segunda-feira, das 7 às 9, lá nas suas casas, ou nos celulares, ou nas redes sociais, que aliás tem distraído muitos filhos e filhas de Deus, tem os tirado da presença do Senhor, tem impedido que o Senhor se manifeste, tem impedido que o Senhor se revele. Então, buscai e achareis. Então, achar é uma promessa, mas buscar é uma condição. Então, a palavra de Deus sempre está relacionada a todo princípio. A palavra de Deus tem princípios. Se eu soltar esse papel aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Por que ele vai cair? Por causa da lei da gravidade. Existem princípios, e Deus não vai contra os princípios. Então, se o homem e a mulher quebram um princípio, o princípio vai quebrá-lo. É uma questão de tempo. O que o homem semeia, diz em Gálatas 6, 7, 8, isso mesmo ele colhe. Quem tem semeado abacaxi, tem que colher abacaxi. Quem semeia pepino, colhe pepino. Aí depois a pessoa: mas só vem pepino. Você tem semeado certamente pepino, porque a colheita vem conforme a semeadura. Pedi e recebereis, batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bater é fazer barulho. Está batendo, incomoda. Então, o bater exige às vezes não apenas orar, mas jejuar, fazer um sacrifício, uma renúncia. Por isso o Senhor usou 3 verbos, no mesmo versículo, para falar sobre a força da oração. Às vezes a gente pede da boca para fora, não está buscando de coração, não tem uma busca sincera, não tem comprometimento, acha que oração é só via única. Não, oração é mão dupla, ida e volta. Ao mesmo tempo que você pede para Deus, Deus quer te abençoar, Deus tem um propósito, que hoje o Senhor nos fala em Jeremias 29, 11, eu bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, desígnio de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Invocar-me-eis e eu responderei, buscar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração vieste me buscar. Não é buscar da boca para fora, não é rezar, esquece até que eu rezou. Não, é colocar o coração, estar por inteiro. Hoje, por exemplo, a gente percebe as pessoas estão na missa de corpo presente apenas, às vezes a mente, a cabeça, às vezes está até no celular, não está presente na presença do Senhor.
Então, Jesus disse assim, ninguém vem a mim, Jesus que disse essa frase, ninguém vem a mim, disse para Tomé e para Filipe, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Então se você está aqui é por uma força de atração, o amor de Deus o atraiu, você foi atraído para estar aqui. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E o próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus vem não apenas nos salvar do pecado, nos resgatar de tudo que nos oprime, escraviza, mas Ele veio nos reconciliar com o Pai. Você e eu podemos ter um relacionamento de intimidade, de ser amigo de Deus, como nós cantamos. Eu escolho ser amigo de Deus, e Deus se revela aos seus amigos. O nosso Deus é Pai, que cuida dos seus filhos. O nosso Deus é Pai, que tem um propósito muito definido para cada um dos seus filhos, suas famílias. Deus te quis nessa família. Deus tem um projeto, um propósito, um sonho para você nessa família, com os desafios que você vive no dia a dia. Mas Ele quer que você se abra a graça, para experimentar a graça agindo em você e através de você. Às vezes nem precisa falar, só ser presença de Deus, só ser amigo de Deus, que o próprio Senhor vai se manifestar. O nosso Deus não impõe, por isso Ele chama, e espera uma resposta. Eis que estou à porta e bato. Ele diz lá em Apocalipse, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, a experiência da comunhão se dá à medida que o coração se abre, mas enquanto eu estou centrado em mim, a pessoa centrada em si, ela tem dificuldade de sair de si, porque o centro é ela. Agora, quando o centro é o Senhor, no meio de uma multidão, Jesus para, porque alguém o buscava de coração, e ao parar ele fala, desce daí, Zaqueu, é preciso que hoje eu vá para a sua casa. E quando ele chega, hoje a salvação entrou nessa casa, porque eu vi que você me buscava de verdade. Você deu conta de subir numa árvore, no meio de uma multidão, você me buscava. Nossa Senhora, assim que recebe a visita do anjo, como se fará isso? Eu não conheço o homem, eis-me aqui, faça-se em mim. E à medida ela que se abre a graça acontece, ela sai às pressas para servir. O Senhor falava nessa noite, naquele momento da oração, que Ele se alegrava por você que é filho, que é filha, que saiu da sua casa e veio aqui no grupo. Dê muita atenção a isso. Cada grupo de oração que você vem, o Senhor está a te esperar. E venha, como o irmão falava ali hoje, para dar um abraço, para receber o abraço desse Deus que é Pai, que cuida. Vem para fazer uma experiência de deixar com que aquilo que te inquieta, aflige, escraviza, aprisiona, o Senhor se revele e se manifeste, porque o nosso Deus tem poder para curar e libertar, e quer, tem poder e quer. Se Ele só tivesse o poder e não quisesse, não, Ele quer, a ponto de que Ele diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí eu pergunto para você, você tem pedido? De que maneira? Na palavra de Deus diz que Deus ouve e Deus derrama graça quando a gente pede em conformidade com a vontade dEle. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Eu bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, desígnios de prosperidade, não de calamidade. O Senhor não quer calamidade, não quer. O sofrimento na nossa vida muitas vezes é para o nosso crescimento, para a nossa purificação, faz parte da caminhada.
para nossa santificação, mas o Senhor mesmo diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente sofre por desobediência, e muitas vezes a gente sofre por teimosia, e muitas vezes a gente sofre por ignorância. A criança vai colocar a mão no 220 ali na tomada, meu Deus do céu, vai levar um choque, olha lá, você não morre. Por isso que o pai e a mãe ficam cuidando, porque se botar a mão, uma faca na mão de um churrasqueiro ou de um cozinheiro, é uma beleza, mas põe a mesma faca na mão de uma criança, aquela mesma faca, vocês estão entendendo? O nosso Deus muitas vezes não pode nos dar uma faca para a gente cortar uma picanha, ou um lombo, ou aquilo que você mais gosta de comer, porque você não está maduro, você é criança. É um pedido só centrado em si, egoísta, não tem essa abertura para sair de si. E o verbo buscar está distante. Buscar-me, eis e minha vez de encontrar, porque de todo o coração vieste me buscar. Permitireis que me encontreis. E muitas vezes a gente, mas por que Deus não responde às minhas orações? E o Senhor não vai dar faca na mão de criança. Porque aqui a palavra diz, um filho que pede pão, o pai vai dar pedra. Um filho que pede peixe, o pai vai dar escorpião, vai dar serpente. Aqui está na palavra, gente. Está claro para nós. Jesus compara, quando ele usa esses três verbos, pedir e recebereis, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, ele faz essa comparação. Muitas vezes a oração tua não pode se responder, você não tem buscado, ou não tem batido, tem ficado só na petição. Aquele que chega na presença do Senhor, para adorá-lo, se derrama na presença do Senhor, para escutá-lo, para ouvir a sua voz, com desejo de corresponder aos seus sonhos, aos seus propósitos. Esse Deus, essa pessoa, esse filho, essa filha, Deus vai guardando, protegendo, livrando e querendo que ele chegue onde ele está desejoso de chegar, porque ele tem buscado o Senhor com esse desejo no coração. Aliás, ele tem feito, acordado de madrugada, tem feito sacrifício, tem buscado o Senhor de coração. Esse é o verbo bater. Bater e abrir-se-vos-á. Vai abrir, porque você tem buscado com perseverança, com fidelidade. Uma outra coisa que o Senhor nos diz nessa noite, é a respeito da porta estreita e do caminho apertado. Eu quero nesse segundo momento refletir um pouquinho com vocês sobre essa caminhada cristã de cada um de nós cristãos. O próprio nome diz, caminhada cristã. Somos cristãos, somos de Cristo. No primeiro momento, eu gostaria que nós agora fechássemos um pouquinho o olho e fizéssemos assim, voltássemos para o nosso coração, fizéssemos uma pergunta: como eu tenho buscado a Deus? Tem sido de todo o coração? Ou apenas quando eu preciso de algo? Eu tenho buscado a Deus centrado em mim mesmo, ou com essa compreensão de que Ele tem desígnios, Ele tem propósito, Ele tem sonhos? Eu quero conhecer teus sonhos. Esse desejo do coração, Senhor, que o Senhor se revele. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, eu quero me submeter, eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Eu me arrependo dos meus planos.
A gente canta tanto essa música. Senhor, nós queremos rezar dessa maneira agora. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Eu me arrependo, Senhor, dos meus planos. Vamos rezar com esse canto, irmão. Em seguida, a gente parte para a segunda parte, que é a porta estreita e o caminho apertado. Amém? Se puder ficar em pé, se abrindo a graça, pode ficar em pé. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Diga para o Senhor, eu quero conhecer teus planos, Senhor. Quero conhecer teus planos. Os passos que eu dei sem você, Senhor. Os passos que dei sem você Só me fizeram só fracassar. me fizeram fracassar. O tanto que eu já O chorei. tanto que eu já chorei. Diga para o Senhor, eu me arrependo, Senhor, dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti eu nada posso fazer, meu Deus. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, Senhor? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Diga para o Senhor, os meus passos são teus, Senhor. Os meus passos são teus. Os meus passos São teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, Senhor. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecha os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes. Dou minha mão para ti. Fecha os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Senhor, juntamente comigo nessa noite eu trago a minha casa, trago a minha família, Senhor. O Senhor sabe das lutas que nós temos vivido lá. Tu conheces a nossa casa, conhece cada um de nós. Como disseste, Senhor, que nos vê de cima, que nos vê por dentro. Tu sabes das nossas lutas. Tu sabes o que temos vivido cada um, mas queremos te dizer nessa noite que confiamos em Ti, que cremos no Teu poder, cremos que pode, Senhor, e nos abrimos à Tua graça nessa noite. Faz, Senhor, faz a Tua obra nos nossos corações, faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a tua obra lá na nossa casa, Senhor. Como Zaqueu, eu permito que o Senhor entre na minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Entra naquelas situações que eu não vejo saída, Senhor. Entra naquelas situações em que o mundo tem engolido, em que o diabo tem aprisionado, escravizado. Tens o poder. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha história. Faz, Senhor, faz na minha família, faz na minha casa. Eu me abro, Senhor, eu me abro ao teu querer. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor.
O candandala Maria Maria Maria. O candele Allah. Pode ir se assentando. Obrigado, Senhor, por esse momento. Segundo momento dessa noite, eu quero partilhar com vocês. Eu tive a graça de, compartilhei com vocês, de caminhar esse tempo todo com o Senhor, é graça de Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dá a sua graça, também é resposta do homem, eu fui respondendo ao Senhor. Aí, lá na São José, eu fui coordenador do grupo de oração da São José, depois o Senhor me deu a graça de ser o coordenador na diocese, na parte da música, Ministério das Artes. Depois o Senhor me deu a graça de ser o coordenador no estado de São Paulo. Aí o Juninho Casimiro, o autor dessa música aí, fazia parte da minha equipe lá, eu o convidei, um jovem que estava começando. E como dentista, eu tive a graça de tratar dos dentes do padre Jonas Abib, do próprio Juninho Casimiro, do teu dente também. É, lá na Canção Nova. É isso mesmo. Então, essas experiências que eu tive com o padre Jonas, né, de ter podido cuidar dos dentes dele, no começo da Canção Nova, nós nos tornamos muito amigos, e aí eu fui dentista do padre Jonas por um tempo, no começo da Canção Nova, alguns anos, né? E daqueles todos do começo, né, da Canção Nova, o Dunga, o Flavinho, o Nelsinho, e todos aqueles do começo, o Flavinho, enfim, todos aqueles do começo eu tive a graça de cuidar dos dentes dele. Tinha um abade aqui também que era o Dom Orani, era um abade cisterciense aqui, São José do Rio Pardo. Aí depois ele se tornou bispo de São José do Rio Preto e hoje ele é cardeal do Rio de Janeiro. E quando nós fizemos 40 anos de casado, nós fomos lá pedir a bênção para ele. Ele nos abençoou com os 40 anos. E no começo agora de dezembro nós vamos estar com o Dom Orani numa festa de 50 anos da comunidade Bom Pastor lá no Rio de Janeiro. O ano passado, exatamente nessa época de outubro, novembro, eu apresentei uma apostila na Canção Nova que chama O Caminho da Graça. Aí cheguei lá, apresentei a apostila e o pessoal falou: não, mas nós não temos mais possibilidade de lançar livro nesse ano de 2025. E vamos deixar para 2026, aí depois a gente volta a se falar no final de 2025. Mas quando Deus tem sonhos, tem projetos, tem planos, e Deus quer fazer nos corações, Deus arruma o jeito dele. Aí Deus permitiu que o professor Felipe Aquino fizesse a apresentação, e eu lancei esse livro, O Caminho da Graça. Eu tenho alguns livros. E por que eu estou falando dele aqui? Porque na própria capa eu falei para o pessoal, a imagem que o Senhor me traz é um caminho que todos nós iniciamos, que se chama caminhada cristã. A capa tem um caminho aqui. Mas chega num determinado momento que tem uma encruzilhada, onde um caminho se estreita e um caminho fica mais largo. Nessa caminhada cristã, por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade, você e eu podemos escolher caminhar com Deus ou não. O caminho mais largo, eu pedi para que eles colocassem moedas de ouro aqui, está cheio de moedas de ouro aqui, e é um caminho largo. Já o caminho estreito do outro lado, é um caminho que tem cruz e uma terra seca. Mas é um caminho que leva à ressurreição, à vida, e esse caminho leva à perdição. Essa passagem de hoje, de Mateus 7,14. É exatamente o sentido dessa capa. E esse livro, ele era antes uma apostila, porque eu fui dar um encontro lá em Recife, em Pernambuco, exatamente no ano depois que o Padre Léo tinha dado. Imagina você ir depois do Padre Léo.
E o Padre Léo tinha ido, e tinha umas 3.000 pessoas. E eu fui como coordenador do estado de São Paulo, depois do Padre Léo. Mas no voo, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer para aquele povo? E quem sou eu para falar depois do Padre Léo? Aí o Senhor falou comigo assim, ó, eu quero que você fale sobre o caminho da graça. É isso aqui, ó, o caminho da graça. E no voo, o Senhor me deu o caminho da graça. E Ele começou a trazer no meu coração. Ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. O caminho é artigo, definido, singular, masculino. Não existe outro, Ele é o caminho. Assim como existe o cara. Melhor jogador do mundo é fulano de tal, eleito em 2000, era o Messi, várias vezes foi o Messi, várias vezes foi o Cristiano Ronaldo, era o jogador, o Pelé não tem igual, Roberto Carlos é o Roberto Carlos, então, e você é o Filho de Deus amado, e Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai, não existe outro caminho, ninguém vai ao Pai senão por Jesus, então Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Aí ele trouxe para mim, o caminho passa por 6 R's. O primeiro R é renascer. E ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Necessário você nascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito. Então o primeiro R é renascer. Eu peguei exatamente o renascer. E tudo inicia-se com o batismo no Espírito Santo. E todo aquele que é batizado e que tem o Espírito Santo, nasce de novo, porque nós nascemos com essa natureza decaída, pecaminosa, mas à medida em que você é batizado, você se torna filho no Filho, e você renasce da graça, e você pode viver na graça. Então eu começo a trabalhar no primeiro capítulo, sobre, não basta você ter o Espírito, é preciso que o Espírito o tenha. É preciso se deixar conduzir pelo Espírito, é preciso ser dócil ao Espírito, é preciso se abrir aos dons do Espírito, é preciso colher os frutos do Espírito na vida, para que o outro possa também colher os frutos do Espírito, a partir da colheita que você faz. Primeiro R, renascer. Segundo R, reconhecer o pecado. Hoje tudo é relativo. O Papa Bento XVI, na ocasião, disse que o demônio a ser exorcizado nesse século, nesse milênio, era o demônio do relativismo. Quando tudo é relativo, não tem mais verdade. Cada um faz sua verdade. É tudo relativo. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade absoluta é o Senhor. Conhecereis a verdade que é o Senhor, e Ele vos libertará. Só Ele pode te libertar, porque Ele é a verdade. Então agora, aí eu trouxe aqui as considerações a respeito do pecado, e eu vou dizendo, no segundo capítulo, sobre considerações a respeito do pecado, o que é pecado capital, o que é pecado venial, o que é pecado mortal, e o que a igreja diz. Eu trouxe, eu me basei muito no que a igreja diz. Agora, se o pecado fosse só desobediência a Deus, já seria algo muito grave. Mas o pecado, por que seria muito grave? Mas o pecado, se fosse só desobediência a Deus, Deus é misericordioso, Deus perdoa sempre, que o homem e a mulher voltam arrependidos, com propósito de emenda e não tendo mágoa no coração. Não é assim que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre com essas 3 condições. É bíblico isso. Ele perdoa sempre que o homem volta arrependido dos seus pecados. E com propósito de emenda. Não adianta eu confessar e depois eu vou lá pecar, eu confesso de novo. Você está brincando com Deus, você não vai colher os frutos. Deus perdoa sempre que o homem volta arrependido com o propósito de emenda e não tem mágoa no coração. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Mas se o pecado fosse só ofensa a Deus, seria menos mal. Mas o pecado, ao mesmo tempo que você desobedece a Deus, se obedece o maligno. Você fica presa do diabo. Porque a palavra de Deus diz que a gente se torna escravo daquele que a gente que obedece. Então não é brincadeira pecado. E pecado leva para o inferno. E todo mundo que morre fala, voltou para Deus. Será que voltou para Deus? Nós estamos brincando com a nossa vida eterna. A minha mãe tem 92 anos, estava com ela ontem. Que são 92 anos? Perto da eternidade?
Eu, quando comecei a caminhar com o Senhor, não tinha 20. Hoje já passei dos meus 60. Já sou idoso, quer dizer. Mas quando eu comecei, eu era um jovenzinho. Hoje nós somos, né, da turma, né, que já passou aí, né, cabelo branco, né, tal. Mas a vida passa muito rápida. E o que você está fazendo da sua vida? Não basta apenas renascer para a graça, é preciso reconhecer o pecado. Mas mais do que reconhecer o pecado, é preciso reconhecer-se pecador. Dá nome ao pecado. Se você é orgulhoso, se você se acha, se você tem inveja, se você tem ira, se você tem gula, se você tem impureza no seu coração, em todos os setores de impureza, se você é desonesto, se você mente, vai reconhecer-se pecador. Segundo R, terceiro R, reconciliar-se com Deus. Esse é o terceiro R. Jesus morreu perdoando. Pai, perdoar eles porque eles não sabem o que fazem. E Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição. Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e instituiu o sacramento da reconciliação. João 21, 23. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês retiverem serão retidos. A primeira coisa que o Senhor fez, soprar o Espírito Santo, falar shalom, e a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem serão retidos. Gente, a importância da reconciliação. Aí eu trabalho no reconciliação com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Deus perdoa sempre que o homem volta arrependido, com propósito de emenda e não tendo mágoa no coração. O homem nem sempre perdoa, mas a natureza não perdoa nunca, por conta do princípio. Quebra um princípio, ele vai te quebrar. As consequências que nós estamos vivendo, foi varrida Rio Bonito, lá no Paraná, em menos de um minuto, varreu-se uma cidade. Porque o homem está brincando. O homem está brincando de ser Deus, brincando com Deus. Duas coisas. E como é que nós estamos vivendo? Reconciliados com Deus? Consigo mesmo? Consigo mesmo eu trago aqui um tripé de Santo Agostinho. Conhece-te, aceita-te, transforma-te. Não há mudança, não há transformação sem conhecimento e aceitação. Santo Agostinho que traz isso. Conhece-te, aceita-te e transforma-te. Com relação ao outro, na reconciliação, eu trago 3 P's também. Paciência, que é a ciência de esperar em paz. Perseverança, desiste de desistir. Não desiste nunca, persevera. Porque às vezes vai ser no último momento que você vai ver a manifestação do Senhor. Então não desiste, porque Deus não desiste de você. E o terceiro P, perdão. Eu trabalho nesse livro da página 79 a 89, sobre perdão. Eu dou os motivos para a pessoa ferida perdoar. Porque, gente, a pessoa que foi traída, que foi ferida, ela precisa de motivos para dar perdão, ela precisa... E eu trago na palavra de Deus o que os santos trazem com clareza, como que a gente pode ver reconciliado, dar o perdão. Esse livro foi lançado pela Canção Nova, O Caminho da Graça. Eu estou no terceiro R. Os outros 3 eu falo mais rapidinho. Foi lançado pela Canção Nova esse livro em 26 de abril, na Festa da Misericórdia. Ele ia ser lançado só em 26. Foi lançado 26 de abril. Esse livro, pela graça de Deus, já acabou a primeira edição. Eles estão fazendo já a segunda edição, a coisa... Esse livro me levou para tantos lugares. Eu saí da Canção Nova, fui para a Canção Nova do Rio de Janeiro. Canção Nova de Cachoeira Paulista, fui para o Rio de Janeiro. Canção Nova do Rio de Janeiro, fui para Santos. Aí eu fui para a Canção Nova de Fátima, Portugal. Aí um casal que nos conhecia, que a gente fazia um trabalho em Santos, sabendo que a gente estava em Portugal, nos chamou, nós fomos para Liverpool. Eu conheci lá onde os Beatles começou, onde tudo começou, as coisas lá com os Beatles. Gente, o livro não ia ser nem lançado. Deus tem projetos, Deus tem desígnios, Deus tem sonhos, mas muitas vezes a gente não se abre à graça. Eu vim trazer para vocês que Deus pode, quando Ele quer fazer alguma coisa,
Ele quer que se realize, mas muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Não queira que Deus faça aquilo que Ele quer. Senhor, o que é melhor para mim, o Senhor sabe. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixa aí não, Senhor. Me proteja, me guarda. Pode me impedir sim, mas não me deixe sair do teu caminho. Um jovem me procurou, lá em Liverpool. E é até chique, né? Lá na Inglaterra, em Liverpool, um jovem me procurou falando assim, ó, a minha esposa me traiu. Eu estou te ouvindo falar, e eu queria que você me orientasse agora. Falei, você não vai, não vamos conversar agora. Você vai ler das 79 a 89 essa noite, era sábado à noite. Acabava às 6 horas o encontro, ele me procurou na hora do café das 4. Você vai ler das 79 a 89, você vai rezar com essas 10 páginas, 79 e 89. E eu pus o QR Code com as músicas. E eu tenho 2 músicas sobre o perdão, que está lá, e eu ponho a letra, eu ponho a música do perdão, e ele, no QR Code hoje, aponta a câmera lá, ele já foi rezando com a música, Deus foi fazendo a obra no coração. No dia ele chegou, outra pessoa, eu falei, ó, você não precisa nem rezar por mim, e não precisa nem conversar, porque o Senhor já falou comigo, o Senhor já curou meu coração, o Senhor já me consolou, o Senhor fez algo dentro de mim, aconteceu alguma coisa dentro de mim. Eu falei, glória a Deus, Deus seja louvado pela fidelidade do Senhor. Então eu tive a inspiração de colocar esses QR Codes com as músicas. Eu coloco logo no início aqui na página, logo bem no começo mesmo, a semana de louvor, na página 14, a semana de louvor, nós todos ali, na Santa Teresinha Doutora, cantando Digno És, né, de receber toda a honra, a glória e a adoração, a música que o Senhor me inspirou, em 2022, e Deus tem feito muito aonde Deus tem enviado. Semana que vem eu estou indo para Canção Nova, Cachoeira Paulista, depois eu vou para Canção Nova do Rio de Janeiro, depois eu já volto para Santos, e Deus tem feito, para finalizar os 3 últimos R's. Não basta você renascer da graça ter o Espírito Santo. Não basta você ter o Espírito Santo e não deixar que o Espírito te tenha. Não basta você ter o Espírito Santo e não vir no grupo de oração, receber uma nova unção a cada grupo de oração. Não basta você ter o Espírito Santo e viver uma vida mundana e não ser conduzido por Ele. Não basta reconhecer o pecado, é preciso reconhecer esse pecador e reconciliar-se com Deus. Não basta renascer, reconhecer esse pecador, reconciliar-se com Deus, é preciso renunciar ao pecado. É preciso romper com aquilo que te separa do Senhor. É preciso romper com aquilo que te leva ao pecado. Às vezes você vai ter que sair de grupos. Talvez você vai ter que deixar a rede social. Aquilo que te leva a pecar, rompa. Renuncia. É preciso ter atitude radical. E radical vem de raiz. E o Senhor falou, se o teu olho te leva a pecar, arranca o olho. Não é arrancar literalmente. Arranca o olho que te leva a você ficar olhando aquilo que você não deve olhar. E quanto tempo a gente não perde fazendo dedinho assim, gente? Meu Deus do céu, se a gente fizesse o tanto que a gente faz de dedinho assim, nas redes sociais, com a palavra de Deus, e meditasse a palavra, e fizesse uma caminhada nesse livro aqui, a nossa vida seria muito mais abençoada. Uma vez que você renasce, uma vez que você reconhece pecador, reconcilia-se, renuncia o pecado, o 5º R é revestir-se da graça. São Paulo fala, renunciai à vida velha, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti-vos da graça. Como é que você renova o sentimento da alma? Como é que você se reviste da graça? Tendo vida de oração, estando com o Senhor. Ninguém vai estar cheio da graça, cheio do Espírito, se não tem vida de oração. Se não tem tempo com o Senhor. E o 6º R é resistir ao mal. Aí eu trago que os santos falam sobre batalha espiritual nesse resistir ao mal. Os 2 últimos capítulos eu escrevo sobre DDD de Deus. Escrevo assim, eu encontrei o DDD de Deus. Primeiro D, desejo de Deus. Eu trabalho um pouco de cima de Santa Teresa d'Ávila. Decidir-se por Deus. E o 3º D, declarar-se por Deus. Testemunho, ser de Deus, ser amigo de Deus, viver com Deus.
E o último capítulo eu falo de 3 atributos de Deus. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E no onisciente, eu falo que o Senhor nos conhece. Aí eu falo um pouquinho sobre temperamento. O que é temperamento? É a maneira em que a gente age e reage. Tem pessoa que age com rapidez, tem a palavra fácil, se expressa com facilidade, bateu, levou, é extrovertido, é para fora, é assim. Mas tem outro que é o oposto. Ele age e reage, ele é introvertido, ele prefere não falar, ele é calado. É filho do mesmo pai e da mesma mãe, nasceu da mesma barriga, mas como é que pode ser tão diferente? Tem um instinto temperamental, um temperamento. E nós temos um temperamento ou sanguíneo ou colérico, que são os quentes, os para fora, os extrovertidos, ou um temperamento melancólico ou fleumático, que são os introvertidos. Aí eu trago um pouquinho da ciência e um pouquinho do pai da medicina, que chama Hipócrates, e que trouxe essa visão dos temperamentos. Aí eu trabalho também da página 181 a 191 sobre o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, que Santa Teresa d'Ávila, que falava, batia tanto nessa tecla. Gente, se a gente não se conhecer, tem certas coisas que a gente não pode fazer, tem certas coisas que você tem que pedir ajuda, tem certas coisas que é melhor você não fazer, pede para o outro que vai fazer melhor, e por que tem que ser você, e por que tu tem... E quando você começa a se conhecer, muita coisa muda. E outra coisa, ao se conhecer, perceber os temperamentos, você vai relacionar com o outro de uma maneira diferente. Você vai ser mais misericordioso, você vai ter mais compaixão. Porque tem gente que só pega no tranco, tem gente que é desorganizada, tem gente que e o outro é o oposto, é totalmente organizado, sistemático, tem hora para tudo, o outro não. Estou falando uma besteira aqui ou não? Não estou falando verdade? E os nossos comportamentos, a gente não sabe como é que relaciona. Então aí eu ajudo vocês. Como eu disse para vocês, acabaram-se os livros, mas eu tenho um pouco ainda comigo, né? Então eu trouxe alguns aqui. O livro custa R$ 34,90. Eu doei os direitos autorais para a Canção Nova, para ajudar no projeto Dar-me Almas, e para a Casa de Nazaré. Porque a Casa de Nazaré a gente vive um desafio todo dia. E eu pensei comigo, o que eu posso fazer para estar ajudando? Como Deus me deu o dom de escrever, eu tenho o dom de compor, e Deus me deu tantos dons, eu tenho colocado os dons a serviço do reino. Sei das minhas misérias, as conheço, busco me confessar todo mês, busco a graça de Deus, sou pecador como todos vocês, mas confesso uma coisa para vocês, tenho buscado a graça, tenho procurado dar esses 6 passos que eu trouxe aqui, esses 6 R, me revestir da graça, renunciar ao pecado, romper com aquele que me separa do Senhor. Quando cai, reconheço o meu pecado, vou buscar reconciliação, vou me confessar, busca sacramento, jejua, confessa. Às vezes quando você não dá conta de sair de uma situação que está te amarrando, vai jejuar, meu irmão. Aí aqui eu falo um pouco sobre as armas espirituais, e uma das armas é o jejum, e eu falo sobre o jejum. Parece que a gente perdeu essa arma poderosíssima, que Jesus falou que tem certas situações, só com oração e jejum, e não é um jejum de passar fome e ficar doente, não, mas talvez você possa abrir mão de certas coisas, que se você oferecer para o Senhor, Ele vai te dar a graça de você ficar sem. Feche seus olhos agora, vai agradecendo o Senhor por essa noite. Obrigado, Senhor, por ter podido ficar contigo e por todas as luzes que recebemos nessa noite. Obrigado porque o Senhor mesmo disse que o Senhor se alegrava de cada filho que veio aqui nessa noite para estar aqui. Obrigado porque o Senhor vai continuar se revelando a eles, por todas as luzes que eles receberam na inteligência. E eu estou te pedindo a graça do Senhor, dar força na vontade deles se decidirem, se determinar a dar tempo para o Senhor, e não dá tempo de sobra não, dá tempo de qualidade, parar na tua presença, querer conhecer teus planos, querer corresponder aos seus propósitos.
Porque choras, porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Porque choras, porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro Pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. é promessa do Senhor pra nós. Então não vou desanimar, É promessa do Senhor pra nós. eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós. Então não vou desanimar, É promessa do Senhor pra nós. eu só preciso confiar. Porque choras, porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Porque choras, porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, porque te preocupas, contigo sempre estou. Deus conosco está. Senhor, nós te agradecemos porque estás sempre conosco. Senhor, nós te agradecemos porque estás em nós, pelo teu Espírito. Pedimos agora que batiza-nos, Senhor, batiza-nos no teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, que vivamos uma experiência dessa nova unção, Senhor, que saiamos daqui nessa noite cheios, repletos, batizados no teu Espírito. Faz isso conosco, Senhor. Que algo do coração, algo no coração aconteça nessa noite, Senhor.
Nos conceda a graça, Senhor, de dar nosso melhor para o Senhor, de dar o nosso melhor na nossa casa, de dar o nosso melhor para os mais próximos, Senhor. Senhor, nós estamos clamando agora o Teu Espírito, só o Teu Espírito em nós pode fazer isso. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito agora nos convença do quão amado nós somos, Senhor, filho amado, filho amado, e que o Senhor nos vê de cima, que o Senhor nos vê por dentro, e que se estou chorando, se estou apreensivo, se estou com dor, se estou sofrendo, Tu estás me vendo. Vem, Senhor, vem Deus socorro nessa hora. Obrigado porque me ensinaste nessa noite, Senhor, a pedir, mas não apenas pedir, a buscar. Não apenas buscar, mas a bater. Mas com essa confiança, Senhor, de que o Senhor tem desígnio, o Senhor tem propósitos, e que o Senhor nos garante um futuro e uma esperança. Bendito sejais, glorificado sejais, adorado sejais. Seja bendito, Senhor, em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por esse grupo de oração. Bendito grupo de oração. Te damos graças por essa noite, onde a gente pode viver essa experiência, Senhor, de receber essa nova unção nessa noite. Te damos graças por essa luz que nos trouxestes, que Tu és o caminho que nos conduz ao Pai, o caminho, o único caminho que nos conduz ao Pai. Tu és a verdade que nos liberta, Tu és a vida que nos planifica, Senhor. Faz isso conosco nessa noite, Senhor. Nos vivifica com Teu Espírito. Traga essa vida onde não há vida, Senhor, onde tem perdido o sentido da vida, onde a vida tem esvaído. Traz vida agora, Senhor. Nós Te suplicamos, vivifica-nos pelo Teu Espírito, Senhor. Vai agradecendo agora o Senhor que está fazendo essa obra, que está fazendo essa obra no seu coração. Obrigado, Senhor. Bendito seja, adorado seja. Shulia la bamba bamba o canda la handa la ya la shura o candaria la Espírito Santo repousa, Espírito Santo, Espírito Santo repousa. vai rezando. Vamos encerrar dessa maneira. Espírito Santo repousa. vai desejando, vai pedindo. Espírito Santo repousa. Repousa. Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa.